Boa noite a todos. Vamos a mais um treino de questões para o processo seletivo simplificado do Estado de São Paulo, professores. Nós estamos na apostila de número 3 sobre publicações institucionais do Estado de São Paulo, tá? Esse treino serve para todos. Então aí vocês têm. E nós vamos iniciar aqui, eu vou anotando o gabarito também para depois passar para vocês, tá bom? Deixa eu aumentar bem aqui. Vai ficar bem nítido. Aí, ok? Tá gravando, ok? Vamos lá, primeira questão. Alguém tentando entrar. Vamos ver aqui quem tá tentando entrar. Sandra, ok, entrou. Voltando, tá, gente? Vamos lá. Primeira questão. Os conselhos escolares são órgãos colegiados compostos por representantes das comunidades, tal e tal, que têm como atribuição deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas, financeiras no âmbito da escola. Vamos relembrar um pouquinho aqui o conteúdo antes de falar a resposta correta? Os conselhos escolares é um dos exemplos de uma gestão democrática, tá? De uma gestão democrática. Tanto os conselhos escolares é um exemplo, quanto o próprio PPP, Projeto Político Pedagógico, que é feito no coletivo, é um outro exemplo, tá? E os conselhos escolares, eles são compostos pela comunidade escolar. Pais, alunos, funcionários, os professores, né? Então, assim, todos podem participar dos conselhos escolares. E nos conselhos, nas reuniões do conselho, tudo pode ser falado. Questões político-pedagógicas, questões administrativas, financeiras, de infraestrutura, tudo, né? Por exemplo, chegou uma verba, nós vamos dar prioridade para os ventiladores ou para a pintura lá da quadra, um exemplo. Então, tudo isso é resolvido no conselho, tá? No conselho. Então, o conselho ele tem várias funções aí: consultiva, deliberativa, executiva, enfim, né? Tem várias funções aí. Então, todos têm o direito a voz e a voto. Então, o que a maioria decidir no conselho é o que é para ser feito, tá? Por isso que é uma gestão democrática e participativa, ok? Não esqueçam disso. Então, aqui para completar a lacuna, comunidades tal e tal sobre conselho escolar. Nós temos aí na letra A, institucional e municipal, B, escolar e local, C, local e federal, D, escolar e cultural. A alternativa correta aí, letra B C. de bola. B de bola, não é C não. Olha aí. É pegadinhas aqui, ó. Na letra A, institucional significa escola, mas não é municipal, porque o conselho escolar, todas as escolas têm que ter o seu, né? Não é algo que para o município inteiro, não. Cada escola tem o seu conselho. Então, a letra A é uma pegadinha, tá falando municipal. Na letra C, tá falando federal. Na letra D está falando cultural. Apesar de cultural ser uma palavra positiva, mas não se refere ao que está sendo perguntado. Vejam, o que está sendo perguntado é para completar as lacunas. Ó. Os conselhos escolares, que cada escola tem o seu, são órgãos colegiados compostos por representantes das comunidades escolar e local. É Então, B, é verdade, pô, é B, a letra B. isso, B de bola. A É B de bola, escolar, né? porque funcionários, professores fazem É parte, né, verdade. da comunidade escolar, e local, porque os pais de alunos, a comunidade em volta, fazem parte do conselho, né? Ou pelo menos deveriam fazer. A gente tem que caçar a laço para o pessoal poder participar, né? Então, a alternativa correta aí, B de É B de bola. bola. Isso mesmo, B de bola, tá? Eles colocam várias pegadinhas na prova, mas a gente tem que sair fora das pegadinhas. Vamos lá. 2.
nesse processo de elaboração do projeto político-pedagógico da escola, lembrando, PPP, que é o projeto político-pedagógico, o que é o PPP? É a identidade da escola. Ele é feito, elaborado no coletivo. Todo ano tem que ser renovado. Cada escola tem o seu PPP, assim como cada escola tem o seu conselho, cada escola também tem o seu PPP. E no PPP precisa ter tudo, é a identidade da escola, então precisa ter o nome da escola, o porquê aquele nome, quanto tempo existe aquela escola ali, quantos funcionários no geral, quantos alunos essa escola atende, quais os períodos que essa escola atende, se tem biblioteca nessa escola, se tem sala de informática, quais são os ambientes dessa escola. Então, tudo sobre a escola precisa estar no PPP. Se a escola faz um projeto, precisa estar no PPP. Se a escola atende alunos da educação especial, precisa estar no PPP, tá? Então, e é mais um exemplo de uma gestão democrática, o PPP, assim como o conselho, tá? Então, voltando aqui na pergunta. Nesse processo de elaboração do PPP da escola, compete ao conselho escolar debater e tornar claros os objetivos e os valores a serem assumidos, definir prioridades, contribuir para a organização do currículo escolar e para a criação de um cotidiano de reuniões, de estudos e reflexões contínuas que inclua principalmente a avaliação do trabalho escolar. Então aqui, debater e tornar claros os objetivos e os valores a serem: A, individualmente; B, coletivamente; C, frequentemente; ou D, obrigatoriamente. Eu estou falando de participação, de conselho escolar, de projeto político-pedagógico. Estou falando aí de uma gestão democrática e participativa, que tudo é feito no... Qual alternativa que vocês colocariam? Não tenham medo de errar, tá? B de bola. B de bola. Mais alguém colocaria B de bola? A alternativa correta, B de bola. Coletivamente é a palavra-chave. Porque tanto o PPP é feito no coletivo, o conselho escolar é coletivo, tá? Então, a palavra aí, chave, é coletivo. Então, coletivamente, debater e tornar claros os objetivos e valores. Vão debater e quê? Sozinhos? Não, é coletivamente, ok? Letra B de bola é a alternativa correta da questão 2. Vamos para a terceira questão. Anotem aí as dúvidas, que quando a gente parar, a gente já tira, tá bom? Vamos lá. Questão de número 3. As atribuições e funcionamento dos conselhos escolares. Lembra lá? Os conselhos, eles têm várias funções, várias. Principalmente deliberativas. Não se esqueçam isso no dia da prova. Principalmente. O que é deliberar? É bater o martelo. É o que vai ser feito. Foi resolvido. É a deliberação. Tá? Então, só para vocês pegarem uma palavra, vamos supor, no dia, tantas questões que acaba misturando, tá bom? Mas a palavra deliberativa seria uma palavra-chave importante sobre o conselho escolar. Então, vamos supor que no dia vocês não lembrem todas as funções do conselho. Então, deliberativa é uma delas que não pode faltar na resposta. E ela está na A, ela está na B e ela está na D, correto? Ela não tem na C, então eu já eliminaria a C, porque ela não tem, ok? Eu estou fazendo de outra forma aqui para vocês verem no dia se vocês esquecerem alguma, tá? Então, deliberativa não tem na C, então a C está eliminada. Uma que tem que ter uma outra função que é obrigatória no conselho é a consultiva. O que é a consultiva? Consultar os membros do conselho, escutar o que eles têm a dizer, dar a opinião deles, vai consultar os participantes do conselho. Então,
A consultiva é outra palavra-chave importante que não pode faltar, precisa estar na resposta correta. Então, vamos ver aí. A gente já eliminou a C, por exemplo, né? Que não tem deliberativo. Vamos ver a consultiva agora. Consultiva tem na A, não tem na B, apesar que não tem na B. C já está eliminado e tem na D. Então, a alternativa correta ficaria entre A e D. Porque na A tem consultiva deliberativa, na D tem consultiva deliberativa também, tá? B e C já foi descartado, tá? Aí, deixa eu ver, vamos lá. Aí a gente vai tirar de letra I. Na letra A está falando que as funções, né, as atribuições do conselho. A, consultivas, deliberativas, fiscalizadoras, mobilizadoras. E na D está diretivas, consultivas, deliberativas e formais, tá? A alternativa correta é letra A. Entra também fiscalizadoras, que seriam as fiscalizadoras. Os membros do conselho vão fiscalizar, de certa forma, se o que foi discutido, foi discutido, que é a consultiva, deliberado, que foi resolvido, e daí a fiscalizadora é conferir se o que foi decidido no conselho está sendo feito. É a fiscalizadora, tá? Só que tudo que vai ser feito tem que estar transparente, colocar lá no mural da escola tem que ser colocado, olha, foi comprado ventiladores, por exemplo, né? Para ver que o que foi resolvido no conselho está sendo feito pela direção, tá? E mobilizadoras, a ação de fazer, tá? Porque uma coisa, consultou, todos do membro, deliberou, decidiram. Aí tem a fiscalizadora, vão fiscalizar se foi feito. Mobilizador é a ação. Ação, tá sendo pintado a quadra, igual a gente falou. Foi comprado mesmo os ventiladores, então é a ação, tá bom? A alternativa correta aí da 3 é a letra A, tá? É bom a gente treinar as questões, porque conforme a gente vai treinando as questões, eu vou relembrando também, revisando o conteúdo para vocês, tá? Então é importante. Mesmo que nem todos assistam ao vivo, mas depois assistirem a gravação, que é importante, tá? Vamos para a questão de número 4. Os conselhos têm as seguintes funções. Então tá assim. 1. Deliberativas. Quando decidem sobre o PPP e outros assuntos da escola, aprovam encaminhamentos de problemas, garantem a elaboração de normas internas e o cumprimento das normas dos sistemas de ensino, decidem sobre a organização e o funcionamento geral das escolas, propondo à direção as ações a serem desenvolvidas. Elaboram normas internas, como, por exemplo, o regulamento interno da escola, que é discutido também no conselho, sobre questões referentes ao seu funcionamento em todos os aspectos, pedagógico, administrativo, financeiro, tá? As palavras que dão a entender que é deliberar é decidir, aos verbos, decidir, aprovar, cumprir, desenvolver, tá? A número 1 está correta, o nome com a explicação do que é ser deliberativo. Então, a 1 está correta. Aí, vamos lá. Se a 1 está correta, vamos ver na alternativa aqui. A 1 tem na A 1 tem na B e a 1 tem na C. Então, a D foi eliminada, porque a 1 está correta, tá vendo? Então, a gente só vai olhar A, B e C. Voltando lá. Então, a 1 está correta. Vamos ver a 2. Consultivas. Quando tem um caráter de assessoramento, analisando as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, apresentando sugestões ou soluções que poderão ou não ser acatadas pelas direções das unidades escolares. Está correto. Consultar. Consultar é um assessoramento,
É as pessoas dando sugestões, é as pessoas dando soluções para o problema que foi levado no conselho. Isso está consultando as pessoas. A 2 está correta também, né? Tanto o nome, que é uma das funções do conselho escolar, quanto o que está no conceito, né? O que está escrito depois. A 2 também está correta. Daí nós vamos aqui, ó, nas alternativas. A tem a 2, a B tem a 2, a C tem a 2, a D já tinha sido eliminada. Então, continua A, B e C. Vamos lá. 3. Fiscalizadora ou fiscais, tanto faz. É o acompanhamento e a avaliação. Quando acompanham a execução das ações pedagógicas, então acompanham, fiscalizam as ações pedagógicas, administrativas, financeiras, avaliando e garantindo o cumprimento das normas da escola e a qualidade social do cotidiano. Fiscalizadora também está certo a 3. Então, ó, na letra A não tem a 3, está eliminada. A B tem, continua, a C tem, continua, a D já estava eliminada. Então, a alternativa correta ou é a B ou é a C, vai depender da última. Olha lá. Mobilizadora. Quando promovem a participação de forma integrada dos segmentos representativos da escola e da comunidade local em diversas atividades, contribuindo assim para a efetivação da democracia participativa e para a melhoria da qualidade social da educação. Mobilizadora, promover a participação, a ação, né? Está correta também a 4. Então, nós voltamos aqui. Tinha ficado B e C. A 4 também está certa. Então, a gente elimina a D e a alternativa B, né? E a alternativa correta da questão é a C. Porque todas, a alternativa correta é a C, todas são, ó, todas têm essas funções. Deliberativas está certa, consultivas, fiscalizadoras e mobilizadoras, tá? Alternativa correta, letra C. Vamos lá, continuando. 5. Lei 15.667, de 12 de janeiro de 2015. Artigo 1º. Fica assegurada aos estudantes dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio situados no Estado a criação, organização e atuação de como entidades representativas dos seus interesses na forma da lei. Do que eu estou falando? Que criação, organização e atuação é essa de entidades representativas? A, estou falando dos estudantes, né? A, conselhos escolares. B, grêmios estudantis. C, concursos estudantis. Ou D, estudos informatizados. Qual que vocês escolheriam? A B. B de bola, grêmios estudantis. Certa resposta. Os grêmios estudantis são entidades representativas. Acertei. 1, 2, 3, 4, 5. Né? São para estudantes, é o que está falando aqui, ó. Estudantes. Eles podem montar o grêmio estudantis. Os alunos do ensino fundamental e do médio, tá? Grêmios estudantis são entidades representativas dos estudantes. Letra B de bola é a correta, é isso mesmo. Vamos lá. O restante é pegadinha, né? Ficaria entre A e B, porque conselhos escolares ou grêmios. Mas aqui o foco está nos estudantes. E os conselhos não é só nos estudantes, tá? E a C e a D é pegadinha, tá bom? Vamos lá. Questão 6. A criação do Grêmio Estudantil dar-se-á mediante... Como que faz para criar um Grêmio Estudantil? A, tem que ser feito o quê? A, Assembleia Geral de Professores. B, da comunidade. C, da instituição. Ou D, dos estudantes? D, dos estudantes. Dos estudantes. Essa tá na cara aí que é dos estudantes, né? Essa não teria nem o que pensar. Tá bom? D de dado, alternativa correta. 7. Política de Educação do Estado de São Paulo.
a educação como direito humano fundamental que perpassa o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos estudantes deve ser garantida a todos. Destarte para a respeito à singularidade dos estudantes é assegurado também a educação especial. Então aqui, gente, tem uma pegadinha nessa daqui, mas vamos lá, vamos por partes. Deixa eu relembrar para vocês aí. Bom, na LDB, na Constituição Federal, né? Quem é o público da educação especial? São 3, tá? Presta bem atenção nessa daí. São 3. Alunos com deficiências, alunos com transtornos globais de desenvolvimento, conhecido como TGD, e alunos com altas habilidades ou superdotação. Esse é o público-alvo da educação especial. Porém, isso a nível nacional, lei federal, ok? Porém, no estado de São Paulo, nós temos uma política, tem um documento chamado Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, que não é que vai contra a lei federal, não é isso, tá? Eles focam no público-alvo, mas eles acrescentam dentro dos transtornos, eles dão ênfase a uma das categorias que estão dentro dos transtornos. Por quê? Porque a maioria das escolas tem. Então, eles dão uma ênfase nesse também, tá? Então, lembre-se, se cair uma pergunta direta da LDB, a alternativa correta vai ser deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, tá? Nesse caso aqui, é um documento do Estado de São Paulo, então vai acrescentar algo a mais. Vamos ver aí que algo a mais é esse. Na letra A está assim: deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, que é o TGD, transtorno do espectro autista, TEA, e altas habilidades de superdotação. Na B está deficiência, ou deveria estar no plural, né? Deficiências, são várias, né? Transtornos globais, transtorno do espectro autista, TEA, altas habilidades de superdotação. Na C está deficiência, transtorno do espectro autista, TEA e superdotação. E na D, deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Vamos lá, antes de vocês responderem. Se fosse uma pergunta da LDB, Estatuto da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou uma pergunta do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou da própria Constituição Federal, a alternativa correta seria a letra D de dado. Deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, porque esse é o público-alvo da educação especial. Porém, esse documento que nós estamos falando é diretamente do Estado de São Paulo, que eles acrescentam algo a mais. Com qual alternativa vocês ficariam? Letra A. Letra A. Eles acrescentam, isso mesmo. Eles colocam assim, deficiências, que é o primeiro público-alvo, transtornos globais do desenvolvimento é o segundo público-alvo, altas habilidades de superdotação é o terceiro público-alvo. Porém, pode ver que tem uma barrinha. Dentro dos transtornos, nós temos a classificação. Então, dentro do transtorno tem o TEA, que é o autismo. Nós temos síndrome de Rett, síndrome de Asperger. Mas aqui, nesse documento do Estado de São Paulo, eles dão ênfase aos autistas, tá? Então, por isso coloca uma barrinha, transtorno do espectro autista, TEA. A alternativa correta é a letra A. Então, vocês só precisam ficar atentos na pergunta. Se a pergunta é federal, ECA, LDB, Constituição Federal, ou se a pergunta é do Estado de São Paulo, como essa. Aí, se for do Estado de São Paulo, eles acrescentam, dão destaque também para autismo, tá bom?
Então, a alternativa correta, letra A. Ok? Letra A. Vamos lá. Questão número 8. A educação inclusiva representa a possibilidade de cada escola organizar-se. Tem alguém querendo entrar? Vamos dar a entrada aqui. Thelma. Permitir. Ok, voltando. A educação inclusiva representa a possibilidade de cada escola organizar-se de modo intencional, palavra-chave, processual, palavra-chave, coletivo e participativo, palavras-chave, respeitando as diferenças de cada estudante e considerando o desenho universal para aprendizagem, sigla DUA, em seus currículos. A concepção do DUA. Então, assim, qual é a alternativa que define o que é o DUA? Ou seja, o que é um desenho universal para aprendizagem? Eu não posso explicar antes, senão eu vou estar dando a resposta, tá? Mas vamos lá nas alternativas. O que seria esse desenho universal para aprendizagem? Letra A. Concepção de produtos e serviços a serem usados por algumas pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. B. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. C. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por algumas pessoas, com necessidade de adaptação ou de projeto específico, sem incluir os recursos de tecnologia assistiva. Vamos lá. Tá tudo muito igual, ou D, nenhuma das alternativas, tá? Normalmente, nenhuma das alternativas, eles não colocam como alternativa correta da prova, tá, gente? Então, A, B e C. Vejam, tá muito igual. É uma palavrinha ou outra que modifica a alternativa correta. Na letra A, tá falando que é só produtos e serviços. Na B e na C, já tá acrescentando produtos, ambientes, programas e serviços, tá? Então, tem algumas pegadinhas, claro, tá? Claro. Então, é só um exemplo, tá? Antes, eu não vou dar a resposta, não. Esse desenho universal, então, por exemplo, eu vou construir uma escola. Quando eu vou construir essa escola, eu já tenho um projeto que eu tenho que construir pensando em todos. Pensando em todas as pessoas, inclusive os alunos da educação especial. No caso, por exemplo, deficiência física, né? Que o aluno é cadeirante, ele vai precisar ou de rampa para subir a cadeira de rodas, ou vai precisar de um elevador. Então, assim, quando vai construir alguma coisa, é o desenho, é como se fosse um croquete. Não é croquete que fala? Tem um nome específico. Croquis. Croquis, isso, croquis, lembrei. Muito obrigada. É o croquis. É o desenho da escola que vai ser construída, já pensando nos alunos da educação especial também. Então, é algo pronto, tá? Agora, as escolas que não pensaram, aí elas precisam se adaptar. Então, vamos supor, quantas escolas já foram construídas sem pensar nos alunos com deficiência? Sem pensar nos alunos que usam cadeira de roda? Várias. Então, essas precisam fazer algum tipo de adaptação. Mas o desenho universal é quando você vai montar algo já pensando em todos, né? Nesse sentido. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos excluir a letra A, que não está completa, porque o completo é produtos, ambientes, programas e serviços. É tudo, tá? Então, a letra A e letra D a gente nem olha. Vai ficar a alternativa correta entre B
E C, as duas estão produtos, ambientes, programas e serviços. A B fala a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade da adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. E já na C, o que muda? Na C fala por algumas pessoas, com necessidade de adaptação. Então, vejam. Ou de projeto específico, sem incluir os recursos. Então, a diferença da B e da C, aqui está o sem, aqui está o com, aqui está incluindo, aqui está sem. Então, é muito parecida para poder a pessoa errar mesmo, tá? Mas depois que vocês escolherem, daí eu falo e explico por que essa é a alternativa correta. Vamos lá, com qual vocês ficam? B ou C? Eu ficaria B. Ficaria com a B? Quem mais? Eu também com a B. Com a B? Então vamos lá. Eu também ficaria com a B. Com a B. E vocês acertaram. É a B. Aí eu vou explicar por quê. Concepção de produtos. Então, o desenho universal é produtos, ambientes, programas, serviços. É tudo. Tudo que vai facilitar a vida deles, tá? A serem usados por todas as pessoas. Porque quando faz o croquis, que é o desenho lá para construir uma escola, por exemplo, eles têm que pensar no quê? Em todas as pessoas. Porque eles não sabem se vai ter alunos com deficiência, que tipo de deficiência, se vai... Então, assim, eles têm que construir já pensando em todos. Então, tá certo, por todas as pessoas. Aí, aqui, ó, mostra sem necessidade de adaptação ou de projeto específico. Por que sem necessidade? Porque o desenho universal já é pensando em tudo. Então, já é para construir sem precisar adaptar depois. Deu para entender? Essas que falam de adaptação são as escolas já construídas, por exemplo. Aí essas precisam. Mas quando vai fazer, não tem necessidade de adaptação, porque vai ser feito para todos, tá? E aqui embaixo, ó, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, incluindo tudo para eles. E não vai precisar adaptar nada, porque o próprio desenho, quando ele é montado, já é pensando para todas as pessoas. Então, a alternativa correta é a letra B mesmo, tá? A C, aqui tá por algumas pessoas, e deveria ser todas. Aqui é sem necessidade de adaptação, tá escrito com. E no final tá sem incluir os recursos, é incluindo, tá? Então, a alternativa correta vocês acertaram, letra B de bola, alternativa correta. Tá vendo? Uma palavrinha muda tudo, muito parecido, e uma palavrinha muda tudo. Vamos lá. Questão 9. A inclusão escolar de todos os estudantes nas classes comuns do ensino é processo que deve ser conduzido com cautela, zelo, respeito ao indivíduo e suas famílias. Entretanto, eu vou só pedir para alguém desligar um pouquinho o áudio, porque como tá gravando, aí sai o chiado, né? Aí depois liga de novo na hora de responder. Entretanto, a plena inclusão nunca se efetivará sem a prática inclusiva, sem o esforço presente para a superação das dificuldades, sem a adoção de medidas que possam gerar resultados no futuro, sem o fomento da cultura inclusiva nas escolas, na comunidade e na sociedade. Eu sei que vocês sabem a resposta, mas deixa eu só concluir aqui, tá? Quando nós falamos de inclusão, não estamos se referindo apenas aos alunos da educação especial, mas sim incluir a todos no processo educativo, tá? Incluir aqueles que não estão alfabetizados, incluir aqueles da educação especial, incluir aqueles que foram de transferência de um lugar para outro, alunos novos que vieram de outros países, enfim, incluir a todos. E hoje, os alunos, por exemplo, da educação especial, ou seja, qualquer área, né? Qualquer modalidade, eles fazem matrícula no ensino comum, porque eles vão ser inseridos junto com os demais, porque eles consideram isso a inclusão, que se deve integrar e incluir. Integrar é fazer só a matrícula e mostrar o ambiente.
Incluir é eles fazerem parte do processo ensino-aprendizagem, tá? Mas aqui a pergunta é para completar a lacuna, tá? Então, a inclusão de todos os estudantes nas classes comuns do ensino. Que ensino que nós temos? A, modular. B, integral. C, regular. D, anual. Que ensino que seria? B. Letra? B. Vocês acham que é a B? Quem mais? B. B? Eu acho que é regular. B também? Eu acho que é a C, não é regular? C. É regular. A alternativa correta é a C. É a C, regular. O aluno é matriculado no ensino regular. O que é o ensino regular? É o comum. Lembra? Nós não temos escolas especializadas, escolas especiais, onde a gente pode matricular, por exemplo, os alunos da educação especial. Não. Todos serão matriculados no ensino regular, que é para todos. Aí, no contraturno escolar, por exemplo, tem o AEE no contraturno para atender os alunos da educação especial. Mas eles têm que ir estudar primeiro no ensino regular, ou seja, para todos, né? Então, aqui nessas alternativas, ó, o que já descartaria logo de cara? A, modular, e D, anual, que é pegadinha. A dúvida, igual vocês tiveram, ficaria entre B, integral, e C, regular. Vamos lá. Nós temos escolas em tempo integral, jornada integral. Nós temos algumas escolas, tá? Mas daí não é o ensino integral, e sim a escola tempo integral, jornada integral. O ensino aqui que é comum é o ensino regular, está lá na própria lei, tá? Ensino regular, não confundam, ok? O integral é palavra-chave positiva? Sim. O que significa o integral? Formação integral, desenvolvimento integral dos educandos, tá? Formação integral, aí sim é a palavra integral. Ou se fosse algo relacionado, escola tempo integral, que não é o que está sendo falado aí, tá? Ó, os estudantes nas classes comuns do ensino regular. Alternativa correta, letra C, ok? Não caiu nas pegadinhas, letra C. Vamos lá. Questão 10. A, de 1994, abriu um novo período para a educação dos estudantes com deficiência. Enunciado conjunto de claras premissas acerca do direito à inclusão, que se liga à própria dignidade humana e ao exercício dos direitos humanos. Do que eu estou falando? Que se refere à deficiência, o direito à inclusão, dignidade humana, direitos humanos. A, foi 1994, foi a Convenção de Direitos da Criança. B, foi a Declaração de Salamanca. C, foi a Constituição Federal. Ou D, foi a Conferência dos Direitos Humanos? O que vocês acham? De bola. Foi a B, né? Declaração de Salamanca. Declaração de Salamanca. Ó, essa declaração deu o pontapé inicial dos pensamentos voltados aos alunos com deficiência, que não era muito falado antes. Antes dessa data, não era muito cogitado. Hoje nós temos, e muitos pais não mandavam também os alunos para a escola. Eles tinham receio, porque seu aluno tinha algum tipo de deficiência, de transtorno, alguma coisa assim, eles ficavam com medo de mandar o aluno para a escola nessa época, né? Tudo começou a mudar o pensamento, isso porque a Declaração de Salamanca não foi no Brasil, mas ela se propagou pelo mundo inteiro. E daí, através dessa Declaração de Salamanca, aí o Brasil começou a fazer várias conferências, várias convenções para falar sobre os direitos da pessoa com deficiência, né? Que vieram depois de 1994. Então,
foi o primeiro marco legal falando sobre essa deficiência foi a Declaração de Salamanca. Por quê? A Constituição Federal ela é de 1988. Ela fala lá também dos direitos de todos da educação especial. Ela fala, mas ela não foca na deficiência. Ela fala de uma forma geral, porque a Constituição Federal não é só para a área da educação, né? Ela é para todas as áreas. Então, só do artigo 205 ao 214 da Constituição Federal que ela fala sobre educação. Que daí, por isso que fizeram a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei focada só para a educação, tá? Então, embora a Constituição seja de 1988, ela não foca nos alunos com deficiência. Agora, depois que fizeram essa Declaração de Salamanca, que representantes do Brasil participaram, né, desse evento de 1994, aí começa a abrir um leque para falar tudo sobre deficiência, tá? Então, a letra B de bola é a alternativa correta. Vocês poderiam descartar, por exemplo, na dúvida, mas associem Declaração de Salamanca, deficiência, tá? Mas na dúvida vocês iriam descartar a letra A, porque aí tá falando de direitos da criança. E aqui, no enunciado, nós estamos falando de todos os estudantes. Geral, vai, tá? Não só criança. E na D, embora aqui no final esteja, muita gente poderia cair na pegadinha, por quê? Porque no final do enunciado da questão tá dignidade humana e exercício dos direitos humanos. Só que os direitos humanos vieram depois de 94, reformulado, tá bom? Bom, a alternativa correta é B de bola, Declaração de Salamanca, tá? Vamos lá, questão 11. O princípio fundamental é o de que todas as crianças aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Devem reconhecer e responder às necessidades diversas dos seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades. Trata-se, vamos ver do que se trata aqui. A. Escola interativa. B. Escola exclusiva. C. Escola inclusiva. Ou D. Escola integrativa. Nossa, bem criativos as respostas aí. Vamos lá, com qual vocês ficariam? C. Eu ficaria com a C. C. C, com certeza C. Embora a palavra interativa é palavra-chave de concurso, né? Interação, interativa. Mas o que está sendo falado ali é a inclusão, sobre inclusão, tá? Então não caiam nas pegadinhas. A alternativa correta, letra C. Vai. Escola inclusiva, é o que eles querem, né? Uma escola inclusiva, ok? C. E aqui já tá dando a dica também, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Educação de qualidade, mas aqui, ó. Quaisquer dificuldades ou diferenças. O respeito às diferenças aí. E toda vez que tiver falando sobre as diferenças, vocês já associam a inclusão, ok? É uma dica. Então, alternativa correta, letra C, vamos para 12. Deixa eu beber só um pouquinho de água aqui, peraí. Vamos lá, continuando. Em harmonia com a Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, e com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
ratificada no Brasil em forma da emenda constitucional por meio do Decreto Legislativo 186 de 2008 e do Decreto 6.949 de 2009 da Presidência da República. Considera-se uma pessoa com deficiência. Primeira dica, gente, não fiquem apavorados quando no enunciado da questão cai esse monte de decreto falando sobre esse monte de lei, tá? Porque eles não estão perguntando qual é a lei, tá? No próprio enunciado já vem a Lei Brasileira da Inclusão, Direitos das Pessoas com Deficiência, Emenda Constitucional, tá? Foquem na pergunta. Sempre vai vir um enunciado, mas foquem na pergunta. A pergunta vai estar sempre no final da frase. Aqui, ó. O que eles querem saber? Considera-se pessoa com deficiência. Eles querem saber o que é uma pessoa com deficiência. É isso que eles querem saber. Aí nós vamos para as alternativas aí. Opa. Vamos lá. Letra A está dizendo que uma pessoa com deficiência considera-se aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Na B, está dizendo que uma pessoa com deficiência é aquela. Considera-se aqueles estudantes que apresentam quadro clínico persistente e clinicamente significativa, que causa alterações qualitativas nas interações sociais recíprocas e na comunicação verbal e não verbal. Ausência de reciprocidade social e dificuldade em desenvolver e manter relações apropriadas ao nível de desenvolvimento da pessoa. Além disso, a pessoa apresenta um repertório de interesses e atividades restrito e repetitivo, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados. Assim sendo, são comuns a excessiva adoção de rotinas e padrões de comportamento ritualizados, bem como interesses restritos e físicos. Aqui está falando que a B está falando que é o conceito de deficiência. Na C, considera-se aqueles estudantes que demonstram elevado potencial intelectual, acadêmico, de liderança, psicomotor e artístico, de forma isolada ou combinada, além de apresentarem grande criatividade e envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas do seu interesse. E a D, nenhuma das alternativas. Aqui a pergunta é: considera-se pessoa com deficiência? A, B ou C? Com qual vocês ficariam? Letra A. Vamos lá. Vocês acham que é a letra A? Ok, daqui a pouco eu respondo. Eu quero que vocês identifiquem para mim qual é, que público-alvo que eu estou falando na letra B. Eu tô falando só sobre estudante, né, Pro, na letra B. Então, eu quero saber, dentro da educação especial, do que eu estou falando na letra B. De quem? Qual é a classificação da letra B? Que tipo de estudante é na letra B? Dentro da educação especial. Vamos lá. Quando eu falo educação especial, tem deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, certo? Dentro da segunda classificação dos transtornos, qual é a classificação que eu estou falando da B? Eu acho que é autismo. É o autismo, tá? Autismo, é. É o autismo, ó. Na letra... Por quê? Não quero só a resposta, eu quero que vocês reflitam sobre as respostas, que não é a resposta certa, porém existe. Pode ser que caia em outra pergunta. Então, assim, a letra B está falando a respeito
dos transtornos globais de desenvolvimento, porém, especificamente de um deles, que é o autismo. Então, a B está se referindo ao autismo. Aí, olha só, se cair alguma coisa sobre autismo, tá? Olha lá. Principalmente aqui, ó. Repertório de interesses e atividades restrito e repetitivo, as características de um autista, tá? Atividades restritas, repetitivas. Cadê? Tem várias, né? Cadê? Aqui fala... Peraí, gente, tá aqui no começo. Eu me apeguei mais nessa parte que Ó, ele dá uma falta de empatia. ó. Aqui, ausência de reciprocidade social, dificuldade em desenvolver e manter relações apropriadas ao nível de... Ou seja, eles não têm, assim, esse apego às pessoas, essa reciprocidade, eles têm dificuldade de interagir com as pessoas, de olhar nos olhos das pessoas, tá? Eles têm todo esse... e principalmente aqui, eles têm um repertório restrito, não é tudo que eles querem, eles não gostam de barulho, eles têm aquela característica de ficar com movimentos repetitivos. Então, vamos supor, se eles pegam um lápis, eles ficam batendo, sem parar. Entendeu? Então, eles têm esse... É um comportamento diferente, tá? Enfim, é só para vocês se localizarem. Então, a letra B seria um exemplo, seria um conceito dos transtornos globais de desenvolvimento, porém, falando dos autistas, ok? Ok. Letra C, com que vocês identificariam? Com qual grupo vocês identificariam a C? Altas habilidades? Exatamente, altas habilidades, ou também a gente pode falar superdotação, né? Ó, potencial intelectual, pode ser de forma isolada ou combinada, apresentam criatividade, envolvimento na realização de tarefas em áreas de seu interesse. Então, aqui tá falando sobre os alunos com altas habilidades, ou também chamado de superdotados, tá? Já identificaram. E a letra A realmente é a alternativa correta, tá? Deficiência. Então, deficiência é aquele que tem impedimento de longo prazo, natureza física, por exemplo, deficiente físico, deficiente mental, intelectual. Esse sensorial, vai entrar o que no sensorial? Eles usam a palavra sensorial nessa lei. Porém, o sensorial significa auditivo e visual. O sensorial é isso, né? Deficiente auditivo, deficiente visual. Seria o sensorial, tá? Em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, aqui, o conceito de deficiência é a letra A, alternativa correta, ok? Mas eu falei das outras para vocês fazerem associações também, tá? Vamos lá. Questão de número 13. Aí tá fácil, eu já falei. eu pedi para vocês falarem os conceitos assim, me identificarem, e aqui vai ficar fácil para identificar. Vamos lá. Então, identifiquem aí para mim qual é a alternativa que fala sobre altas habilidades. A, B ou C? C. C, né? Tá na cara, né? Então, a C é altas habilidades. A B já é transtornos globais de desenvolvimento, focado no autismo. E a A é sobre deficiência, tá? Então, já identificou. Se na prova cair assim, tá ótimo, né, prof? Oi? Não entendi. Se na prova vir assim, às vezes dá uma sorte de vir uma seguida da outra. Você sabia que em muitas provas não deveria acontecer isso, mas acontece, tá? O pessoal que vai elaborar a prova, no caso o VUNESP, o que acontece?
como são municípios diferentes, eles repetem muitas questões iguais. Por exemplo, porque eles montam prova para vários municípios. Então, vamos supor, você vai prestar São Paulo, daí eles fizeram a prova para, sei lá, Campinas. Então, as perguntas que caíram de Campinas, eles podem repetir algumas no de São Paulo. Isso já aconteceu. Não deveria. Deveria ser perguntas inéditas, mas eles acabam repetindo perguntas que já deram. Isso já... E aí, se acontecer no de vocês, melhor ainda. Vamos lá. Tomaras. E a 14... tá fácil também. A 14, A, B ou C? A 14 está perguntando transtornos globais de desenvolvimento. Se a Eu fui na. A é deficiência, a C é altas habilidades, a B é transtornos globais de desenvolvimento, tá? Então, começa a falar sobre os transtornos e foca no autismo, ok? Por isso que ela é extensa, tá vendo? Ok. Então, já associaram as três, isso é importante. Vamos lá. Questão de número 15. Considera-se como tipos de deficiências. Deixa eu ver quantas são aqui. Nossa, tudo isso? Nossa. Vamos lá. Tipos de deficiência. É um documento extenso. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ler todas, porque vai estar gravando, né? Então eu tenho que ler. Deficiência física. Consiste em impedimentos físicos ou motores que demandam o uso de recursos, meios e sistemas que garantam acessibilidade ao currículo e aos espaços escolares. São exemplos de deficiência física: paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, nossa, hemiplesia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, entre outros, tá? Está correto. Aí, eles estão pedindo, os tipos de deficiência. O 1 é um tipo de deficiência física, né? Normalmente eles só falam deficiência física, só que dentro da deficiência física nós temos várias situações. Às vezes a deficiência é pior, né? Assim, o grau maior, grau menor, enfim, tá? Dentro da deficiência física nós temos vários casos, tá? Vários casos. Tá certo? A 1. Deficiência auditiva, também chamado de surdez, consiste em impedimentos permanentes de natureza auditiva, ou seja, na perda parcial. Se for uma perda parcial, a gente fala deficiência auditiva, ou total, que a gente fala surdez da audição, que em interação com barreiras comunicacionais e atitudinais podem impedir a plena participação e aprendizagem do aluno. Dessa forma, são necessários recursos didáticos que valorizem a visualidade e possibilitem a superação das dificuldades de aprendizagem, especialmente da língua. Cabe destacar que os alunos surdos, usuários da Libras, Língua Brasileira de Sinais, demandam a priorização e valorização desta língua como primeira língua e a organização de todo o processo educacional na perspectiva da educação bilíngue. Totalmente correto sobre a deficiência auditiva e surdez. Inclusive, Libras é a primeira língua dos deficientes auditivos, né, ou surdos aí, e o português é a segunda língua, tá? A primeira sempre será Libras. A 2 também está correta.
A 3. Deficiência visual. Consiste na perda total ou parcial da visão, congênita ou adquirida, em nível variável. Pode ser classificada como cegueira ou baixa visão. Verdade, também está correta. 3, deficiência visual. Cegueira. 4. Perda total da função visual ou pouquíssima capacidade de enxergar. Nesse caso, devem ser disponibilizados ao estudante a aprendizagem e o uso do sistema Braille de leitura e escrita, o mais precocemente possível, bem como materiais didáticos acessíveis, recursos tecnológicos e equipamentos adequados ao processo de comunicação. Certo? Assim como os surdos ou o deficiente auditivo precisa de libras, o que é deficiente visual, que tem a cegueira, precisa do Braille, tá? Tá certo? 5. Uma baixa visão. Lembra, gente, porque quando a gente fala deficiência visual, tem várias classificações, porque tem aqueles que realmente são cegos, tem aqueles que é a baixa visão, tem aqueles que têm um pouquinho de visão, é assim, né? Baixa visão, perda parcial da função visual. Nesse caso, o aluno possui resíduo visual. O seu potencial de utilização da visão para atividades escolares e de locomoção é prejudicado, mesmo após o melhor tratamento ou a máxima correção óptica específica. Desse modo, o aluno necessita de recursos e materiais didáticos acessíveis, como, por exemplo, material em letra ampliada, dentre outros. Verdade, está correto também? Acho que todas estão corretas. Vamos lá. Deficiência intelectual. Caracteriza-se por alterações significativas relacionadas a déficit, tanto no desenvolvimento intelectual quanto na conduta adaptativa e na forma de expressar habilidades práticas, sociais e conceituais. Também está correto, né? Mexe com o cognitivo. Letra B. Deve ser, acho que todas, né? Vamos lá. Surdo-cegueira. Trata-se da deficiência única, caracterizada pela associação da deficiência auditiva com a visual. Ó, surdo-cegueira. É duas em uma, hein? Coitado, né? Duas em uma, tem dois tipos de deficiência. Caracteriza-se pela associação da deficiência auditiva com ou sem resíduo auditivo e visual com ou sem resíduo visual. Concomitante, ou seja, tem os dois. A surdo-cegueira pode ser classificada de duas formas, pré-linguística e pós-linguística. Na pré-linguística, a pessoa nasce surdo-cega ou adquire a surdo-cegueira muito precocemente, antes da aquisição de uma língua. Na forma pós-linguística, uma das deficiências, auditiva ou visual, ou ambas, são adquiridas após a aquisição de uma língua portuguesa ou Libras. Cabe destacar que essa condição apresenta outras particularidades, além daquelas causadas pela deficiência auditiva, surdez, baixa visão, cegueira. Também está correto. Acho que todas. E a última, 8ª, deficiência múltipla. Consiste na associação de duas ou mais deficiências. Esse campo não está disponível para marcação no sistema Educacenso. Por quê, gente? Sempre eles têm um controle dos tipos de deficiência dos alunos matriculados e os tipos de deficiência de cada um. Quando é múltipla, né, esse campo não vem marcado. Caso sejam declaradas duas deficiências ou mais para uma pessoa, o sistema marcará automaticamente que esse indivíduo tem deficiência múltipla. Então, eles não vão marcar assim, por exemplo, tem essa, tem essa, tem essa. Não, eles já marcam deficiência múltipla, sabe que é duas ou mais, tá? Se todas estão corretas, mas assim, gente, eu acredito que dessa vez não caia dessa forma extensa para vocês, tá?
porque pouco tempo de prova também. Então, pro ano passado, eu fiz a prova, não sei se as meninas aí fizeram. As provas eram eu achei as questões bem sucintas, sabe? Bem o Em, quê? em Não entendi. comparação, bem, assim, resumidas, sucintas, assim. As respostas não eram tão longas, quase Ainda não tinha bem. Você fez qual prova? essa do processo seletivo. Ah, é. É porque assim, ó. Tem uma diferença também, foi bom você ter falado. Tem uma Só são diferença. 40 questões, não tem redação, é bem mais tranquila a prova. Bem Tem uma mesmo. diferença quando é processo seletivo e concurso, É, né? Então, o concurso, exatamente. eles exigem muito mais do candidato. O processo É. seletivo não é tão complicado quanto o concurso. Então, é o que você falou, eles são mais sucintos, mais objetivos, né? Não tem Tinha a muitas redação. questões, igual essa 17 aqui, ó. Tinha muita pergunta grande, assim, como eles gostam de fazer. E a resposta era 4 opções, assim, básicas, entendeu? Sim, E sim. interpretação, tinha poucas de interpretação. Eu achei a prova bem tranquila, pelo menos comparada com Tomaras as que isso se repita tranquilamente para Tomara vocês. que eles repitam algumas questões da Né? mesma do ano passado. Tô Ai, rezando pra isso. tomaras, viu? Então, aqui na 15, alternativa B de bola, todas estão corretas. Tipos de deficiência, então nós já sabemos que tem vários, né? Vamos lá. 16. É o docente que, devidamente habilitado por área, deficiência auditiva, visual, física, motor, intelectual, TEA, altas habilidades, superdotação. Atua na mediação pedagógica necessária ao atendimento das necessidades educacionais específicas dos estudantes. Atualmente, na rede estadual do ensino, atua nas salas de recursos nas unidades escolares ofertando o AEE, no contraturno, de forma complementar ou suplementar ao ensino regular. Esse profissional é responsável por analisar as potencialidades e capacidades do estudante e elaborar o plano de atendimento individualizado, o PAI, né? De forma que as ações empreendidas por todos os professores possam convergir com a inclusão e desenvolvimento do estudante. Tá falando que professor é esse, né? Que docente é esse? Que profissional é esse? Vamos ver nas alternativas. Do que eu estou falando? É o professor especializado, é o professor titular, é a professora de Libras, ou é o coordenador especialista? Letra A, né? Ah, Letra A. tá. Letra A. O professor especialista nessa área, né, gente? Área, Ó, porque exatamente. aqui tá falando, ó, devidamente habilitado por área. Então, especialista na deficiência, especialista no, né, nessas áreas Educação aí. E tá falando de inclusiva, educação especial, tá falando do AEE, então é o professor especialista nessas áreas, ok? Aqui eles colocaram como pegadinha Libras, mas aí não tá falando especificamente do professor da deficiência auditiva, né? Tá falando de uma forma geral. Então, é o professor especialista dentro dessas áreas. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos lá. 17. Trata-se de serviço disponibilizado para os estudantes elegíveis dos serviços da educação especial, como característica complementar ou suplementar no apoio do processo de aprendizagem, conforme o disposto da Resolução 68 de 2017. Destaca-se que não é substitutivo ao ensino regular comum e que também não se caracteriza como reforço. Do que nós estamos falando? A, PAE, B, CRAS, C, AE, D, CEFAI. Aê, Letra C, né? Não tenham é. nenhuma dúvida, né? Letra C. Trata disso daí listado, é aê. Serviço disponibilizado para os estudantes da educação especial. Já tá falando, né? É um serviço para os estudantes da educação especial que é complementar ou suplementar. O que isso significa? Complementar, quando fala complementar,
é para os alunos com deficiência e transtorno. Suplementar é para os alunos de altas habilidades, tá? E aqui também tá falando outra coisa. Não é substitutivo ao ensino regular, ou seja, o aluno vai para um horário e ele é oferecido no contraturno. E não é caracterizado como reforço, tá? É o AE, tá? Os outros são pegadinhas, né? Aqui, PAE é o nome de um professor de uma área, o CRAS é o que presta serviço assistencial e o CEFAI é o Centro de Inclusão da Prefeitura de São Paulo. Não tem nada a ver com o Estado, tá? A alternativa correta, letra C. A e E, atendimento educacional especializado, tá? Muito bem. 18. É o espaço multifuncional localizado nas escolas da rede pública estadual, equipado por mobiliários, equipamentos, materiais, recursos de acessibilidade, dedicado para o atendimento dos estudantes. O atendimento desenvolve-se de forma especializada em turmas por área, auditiva, física, intelectual, visual, TGD, TEA e altas habilidades, superdotação. Como que é dado o nome a esse espaço multifuncional? A. Salas de aulas. B. Salas de reforço. C. Salas de recursos. E D. Salas multisseriadas. Qual alternativa vocês ficariam? C. Com certeza C. Salas de recursos multifuncionais que nós chamamos, né? Salas de recursos multifuncionais. É a C, ok? Tá fácil. 19. É o atendimento oferecido aos estudantes em espaço físico não totalmente dedicado ao AEE, pois, em momentos diversos, é utilizado para outras atividades pedagógicas. Não obstante, esse atendimento também é realizado com equipamentos e recursos necessários para apoio ao estudante em sua especificidade. Isso é do estado de São Paulo, tá? Ó, lembrando, é o nome de um espaço físico, né? Ó, é o atendimento oferecido em espaço físico não totalmente dedicado ao AE. Pode ser usado esse espaço também para o AE, mas não é dedicado exclusivamente ao AE, mas é um espaço que pode ser dado outras atividades pedagógicas. Qual o nome que se dá no estado de São Paulo? A. É a modalidade inclusiva. B. Itinerante. C. Feirante. Ou D. Escutante. É a B, né, meu Pro? Deus, eles inventam cada uma. Oi? É a B? É a B de bola, tá certa. Ó, vamos lá. Letra C e D é pegadinha, porque não existe, tá? A letra A é que modalidade inclusiva, a inclusão não é uma modalidade, né? Quando a gente fala educação inclusiva, é o atendimento que a gente tem que fazer nas escolas, ter a inclusão, tá? A modalidade itinerante é aquela que pode ser usada, é um espaço que pode ser usado para várias coisas. Itinerante significa de um lugar para o outro, que está em movimento, tá? Nesse caso aqui, ó, em momentos diversos, é um espaço que pode ser usado para qualquer outra atividade, não necessariamente só o AE. É o itinerante, tá? Itinerante que chama. Letra B de bola. Isso é no estado de São Paulo. É da prova que vocês vão fazer, não é em todo lugar, tá? Questão 20. Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Muita precisão. São vitais para a segurança. Só desliga um pouquinho o áudio aí, porque tá gravando aqui, gente. Só um pouquinho. Olha lá. 20. É o serviço ofertado por tempo determinado por médico aos estudantes que não podem frequentar as aulas nas unidades escolares, em virtude de suas condições de saúde, garantindo assim a continuidade do processo de ensino-aprendizagem aos discentes que se encontram nessa situação. Então, os alunos que não podem estar na escola, né?
vão ficar um período aí determinado pelo médico sem frequentar as salas de aula, por conta de problema de saúde, tá? E daí eles têm direito ao continuar estudando. Por isso que nas atribuições são poucas vagas, mas por isso que nas atribuições eles podem atribuir um professor para fazer isso, tá? Letra A, atendimento escolar domiciliar. B, atendimento escolar hospitalar. C, atendimento escolar AEE. D, atendimento escolar oficial. Cadê a B? Vamos lá. A ou B, hein? A C e a D, pegadinha, já tá fora. B, pro. Eu posso falar atendimento escolar domiciliar ou atendimento escolar hospitalar. Porque, na verdade, gente, nós temos essas duas situações. Tá? Deixa eu até ver se não tem na outra. Vai ter na outra também. Ó. Letra A. Eu acho que é lá. A. Aqui, a A e a B estão corretas. Porque existe, sim, o atendimento escolar domiciliar e existe o atendimento escolar hospitalar. Se o aluno estiver internado, está no hospital, é o hospitalar. Se o aluno estiver já em casa, é o domiciliar. Aqui no caso, vejam, cadê? Estudantes que não podem frequentar as aulas nas unidades escolares, em virtude das suas condições de saúde, garantindo assim a continuidade do processo de ensino-aprendizagem aos discentes que se encontram nessa situação. Tem condições de saúde. Porém, aqui no enunciado não fala que ele está internado. Só fala que por tempo determinado pelo médico não pode ir para a escola. Mas não fala que ele está internado, deu para entender? Por isso que a alternativa correta é a A. É a A, porque é. Domiciliar. Agora, se ele tiver internado, daí é a hospitalar. Mas aqui não fala que ele está internado, só fala que condições de saúde. Ok? É a A. Agora sim, nessa daqui é hospitalar. Olha lá. É o serviço ofertado aos estudantes que se encontram internados em ambiente hospitalar, garantindo assim a continuidade do processo de ensino-aprendizagem. Essa sim é a D, ambiente hospitalar, tá vendo? Se tiver internado, é o hospitalar. Tiver com problema de saúde, mas não fala que está internado, é o domiciliar, tá? Não existe B reclusivo, não existe C opcional. Ou é domiciliar ou é hospitalar. B e C é pegadinha, tá? Só prestar atenção no enunciado. Vamos lá, 22. É um serviço prestado por profissional devidamente capacitado, que proporciona o atendimento e o apoio necessário aos estudantes, cujos impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais lhes acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no cotidiano escolar e que não conseguem, com independência e autonomia, realizar, dentre outras, atividades relacionadas à alimentação, higiene bucal, higiene íntima, utilização de banheiro, de se locomoverem, administração de remédios, já vou falar sobre isso, constantes de prescrição médica, mediante autorização escrita dos responsáveis, salvo na hipótese que essa atividade for privativa de enfermeiro, nos termos da legislação. Qual é o nome que se dá aí no estado de São Paulo, né? Porque a Prefeitura de São Paulo já tem outro nome, tem lugares que tem outro nome. Então, assim, aquele que dá apoio aos alunos da educação especial que não conseguem sozinhos se alimentarem, se locomoverem, ir ao banheiro, né? Como São os que o estado de São Paulo chama? A, Cuidadores. Professores, B, cuidadores, C, agentes de inclusão ou D, agentes escolares. Aí é uma pegadinha, hein? D. É. Vamos lá. Vamos lá. Para quem não trabalha no estado, cai nessa daí. Cai. Exatamente.
Seriam os professores que têm essa função? Não, né? O que vocês colocariam? Eu sei que tem pessoas aqui que já trabalham no Estado. O que vocês colocaram? A D. Agentes escolares são eles que cuidam? Os agentes escolares são os agentes de organização escolar? Os inspetores que trabalham no pátio? Não. Eu coloquei a letra C. Eu fiquei na dúvida. Aí eu Vamos fui lá. na C. Mas era chamado de cuidadores, não era? Não era o nome oficial, né? Eles chamam... Nunca foi o nome oficial cuidadores. Nunca foi. Mas, assim, popularmente falando, a gente chama de cuidador. Ah, o cuidador, porque fala sobre educação especial, então a gente falava cuidador. Mas, assim, não é... Como que eu posso falar? Não é o termo correto. Mas agora é agentes de inclusão, né? Porque na prefeitura tem o agente de inclusão, é aquelas meninas que levam aquelas crianças para trocar as fraldas, essas coisas assim. Então vamos lá, ó. Professores não é. Cuidadores, apesar de popularmente a gente falar cuidadores, mas não é a nomenclatura correta que nós chamamos no estado de São Paulo, não é cuidadores. Na dúvida, vocês ficariam entre agentes de inclusão e agentes escolares, mas não é agentes escolares. Pelo menos assim, gente, no documento que eles deram para estudar na bibliografia do concurso. Se mudou, lá no documento não mudou, certo? Então, assim, vamos por partes. O nome correto que se dá é agentes de inclusão. De inclusão. É que na prefeitura tem, chama agente de inclusão. Isso, o nome Prefeitura correto é AVE. é agentes de inclusão. Porém, a letra D, eles colocam para confundir porque tem os agentes de organização escolar. Então, nós temos o agente de organização escolar, aqueles que são pátio, que são os famosos inspetores, e tem o agente de organização escolar que trabalha na secretaria da escola, que não é pátio, tá? Mas aqui no caso, quando se fala de inclusão, quando se fala de educação especial, nós falamos de agentes de inclusão. É a letra C, tá? Pode ser que mude depois essa nomenclatura de novo, tá? Mas nesse momento, pelo documento, é agentes de inclusão que é chamado, tá bom? É os que cuidam da parte de alimentação, higiene, locomoção dos alunos da educação especial, tá? Letra C. Vamos lá. 23. Conforme as diretrizes de política da educação especial do Estado de São Paulo. Ensino regular. Depois eu vou ver sobre o que é para fazer. Peraí. 1. Ensino regular. 2. Conclusão da educação básica. 3. Transversalidade. Acho que está faltando alguma coisa nessa questão. 4. DUA, que é o Desenho Universal Aprendizagem. 5. AEE, Atendimento Educacional Especializado. 6. Ensino colaborativo. 7. Materiais e tecnologia assistiva. 8. Cultura inclusiva. 9. Rede escolar inclusiva. E 10. Educação e trabalho. Tudo isso tá incompleta essa questão. Pelo que eu tô vendo, tá incompleta. Tá faltando alguma informação aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Todos esses 10 fazem parte das diretrizes da política de educação especial do Estado de São Paulo, tá? O Estado de São Paulo tem um documento específico sobre educação especial e tudo que está aqui se refere à educação especial do Estado de São Paulo. Embora a questão está incompleta aqui para vocês, que está faltando alguma coisa. Mas todos eles estão corretos, são os 10 mesmo, tá? Ensino regular, ou seja, o aluno da educação especial precisa se matricular no ensino regular, tá? Conclusão da educação básica. Aqueles que não conseguem concluir os estudos,
eles têm direito à terminalidade específica de estudo e é dado um certificado para eles. E eles param, tá? Transversalidade. Porque a educação especial ela é transversal, ela perpassa por todas as etapas e todas as modalidades. DUA faz parte da educação especial? Sim, é o desenho universal de aprendizagem, que teve uma questão sobre essa aqui. Que são todos os produtos, os serviços, ambientes, programas que ajudam eles, né? Que a gente falou do croquis. O AEE, que é o atendimento educacional especializado, que é oferecido no contraturno escolar, não é para substituir o horário normal de aula, ele tem a função complementar e suplementar com os especialistas na área, é o AEE. Oferecido nas salas de recursos multifuncionais, ok. Ensino colaborativo, principalmente o diálogo entre o professor da sala, que é o professor titular que fica naquele horário normal de aula, com o professor do AEE, né? Então, ambos vão se colaborar aí, vai. Materiais e tecnologia assistiva, né? Tanto materiais que eles possam ajudá-lo no horário normal de aula e principalmente no AEE tem esses materiais, apoio, assistência. Cultura inclusiva, todas as escolas precisam ter uma cultura inclusiva, ou seja, essa mentalidade da inclusão, de incluir a todos no processo. Rede escolar inclusiva, quando fala rede escolar, não é só a escola, mas todo o sistema precisa ter a visão da inclusão. Educação e trabalho, no sentido que alunos da educação especial também podem trabalhar. Quando eles chegam na idade, na adolescência, na adulto ou jovem, eles podem trabalhar, tá? Então, muitos, independente aí claro, pode trabalhar dentro, tem que ser protegido, tem que ser um lugar seguro, um lugar que eles possam se desenvolver dentro das suas limitações também, tá? Então, todos esses 10 itens estão nessas diretrizes da política da educação especial, tá? Eu falei todas porque tem algo faltando aqui nessa questão, tá? Mas como eu sei, aí eu já sei que tem os 10, tá? A alternativa correta aí é a C, porque todos estão corretos, tá? Mas tem alguma coisa faltando aqui, eu acredito que era para... Não é que tá faltando, é algum dizeres aqui que estão faltando, né? Porque só tá falando conforme, tal, e já tá dando os itens. Alguma coisa assim, analise os itens acima, né? Quais fazem parte das diretrizes, alguma coisa assim. Mas tudo bem, não tem problema, todos estão corretos, eu já conferi. E a alternativa correta, letra C. Ok? C. Só um minutinho que eu vou falar com vocês. Deixa eu parar a gravação aqui, tá? Já falo com vocês.